Nossos piores inimigos são aqueles que levamos em nosso próprio coração. Plutarco. Capítulo 7. Sucesso ou fracasso? Você decide. 2 homens estavam comentando o fato de um amigo ter sido passado por alto numa promoção para importante cargo. Ele possuía as qualificações e tempo de serviço necessários e a maioria de seus colegas esperava que ele recebesse a promoção. Mas política, ciúmes e outros fatores exerceram influência e outro foi promovido em seu lugar. Contudo, ele não permitiu que isso o magoasse ou tornasse ressentido. Como é que ele consegue manter a calma com tudo isso? Perguntou um de seus colegas ao outro. Bem, para começo de conversa, ele vive o princípio de que ninguém pode prejudicá-lo senão ele mesmo, respondeu. Nesse caso, continuou, ele conclui que os maiores prejudicados são aqueles que agiram desonestamente com ele. Ele tem a consciência limpa e, não tendo sentimento de culpa, por que preocupar-se? Sim, disse o outro. Esse deve ser o segredo que o mantém calmo e apegado ao seu senso de valores. Apesar de tudo o que aconteceu, ele vai levando a vida, cumprindo fielmente seu dever. Nesse mundo, geralmente o mal vence o bem. Mas virá o tempo em que se cumprirá o ditado: a verdade espezinhada voltará a surgir. A melhor defesa contra as forças oponentes que esperam que você desanime é provar através de sua vida e atitudes que eles estão errados. Modelando seu próprio futuro. Quando Abraham Lincoln era candidato à presidência dos Estados Unidos, foi entrevistado por um repórter que lhe perguntou o que pensava de suas chances de ser eleito. Lincoln respondeu com seu modo todo peculiar: Não tenho medo de Breckinridge por ser ele do Sul. O Norte não o apoiará. Nem me preocupo muito com Douglas, já que ele não terá o apoio dos eleitores do Sul. Mas há um homem que temo muito. Seu nome é Abraham Lincoln. Se eu perder, será culpa dele. Cada um é, em grande medida, responsável por seu próprio futuro. Na maioria dos casos, é nossa própria atitude e a maneira de trabalharmos que decidirá nosso êxito ou fracasso na vida. Sentar e choramingar nossa triste sorte neste mundo miserável não ajuda a ninguém. Não há condições de sermos erguidos ou empurrados para frente, estando cheios de autocompaixão e indo em busca da solidariedade de pessoas perversas e das forças do mal. A melhor maneira de ajudar-se é usar plenamente as forças que há em você mesmo, enquanto busca sinceramente apoio e cooperação dos poderes do bem que também estão em atividade neste mundo. Será ótimo se você conseguir ignorar as forças que tentam destruir sua autoconfiança. Considerá-las um desafio que o leve a realizar o que há de melhor em você é muito superior. Nova tentativa. Um escritor descreve sua experiência de vida nestas palavras: Sou derrotado vez após outra, mas existe algo dentro de mim que nunca é derrotado. Estou repleto de novos começos. Repleto de novos começos. Que aspecto maravilhoso da vida! Existem poucos fracassos, poucas derrotas que não possam ser remediados com o uso de um novo começo. Um menino ganhou prestígio entre seus colegas patinando com mais habilidade que qualquer outro. Quando sua família se mudou para um lugar novo, ele impressionou toda a rapaziada com sua destreza nos patins. Como foi que você aprendeu a patinar desse jeito? Um deles perguntou. Foi simples, respondeu. Simplesmente me levantava toda vez que caía. No dia 30 de abril de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, o piloto Ed Norton foi atingido quando sobrevoava Dunkerque, na França. É provável que tenha sido morto, sendo que nunca foi encontrado. Entre seus documentos, deixou uma prece escrita à mão, cuja mensagem revelou uma atitude para com a vida que ainda hoje serve de inspiração e desafio. Querido Deus, ajude-me a dar uma contribuição real para a vida. Não quero um trabalho fácil. Quero simplesmente poder devolver-lhe 100% do que me tem dado. Coloque-me onde quer que precise de mim. Se me der uma tarefa árdua, ficarei agradecido pela confiança. Ajude-me a lembrar que nunca enfrentarei coisa alguma que não possamos resolver juntos. Ajude-me a considerar os problemas como desafios e a compreender que a derrota, oposição e perplexidade não podem ser evitadas. Ajude-me a ser agradecido por isso. Ajude-me a ser amável e honesto. Não importa o que façam os outros, ajude-me a não enganar. E, finalmente, Senhor, se eu estiver totalmente fora de combate ou se me tornar um desvalido por causa de doença ou idade, ajude-me a aceitar isso também. E quando cair a escuridão e a batalha tiver chegado ao fim, não quero falsos elogios na minha partida.
Tudo o que eu quero é saber que vivi minha vida até o limite máximo. Seria difícil expressar uma atitude mais triunfante para com a vida que a que está implícita nessa oração. Tirando proveito da crítica. Quando um professor relativamente jovem foi nomeado presidente de uma grande universidade, suas ideias progressistas sobre educação foram severamente criticadas por seus colegas mais velhos. Era evidente que achavam que ele era um novato se intrometendo no que consideravam seus domínios. Em seus ataques contra ele, não pouparam munição. Não é terrível que ataquem seu filho desta maneira? Perguntou um amigo ao pai do presidente. Ele estava apenas querendo ser simpático. Mas o pai respondeu. De maneira nenhuma, disse com um certo ar de orgulho e acrescentou: ninguém atira pedras num cão morto. Não há nada de novo nessa filosofia. Está intimamente ligada à declaração bíblica. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês. Isso não quer dizer que não devamos dar ouvidos à crítica. Às vezes, ela pode ser útil. Pode nos dizer algo que precisamos saber ou nos mostrar o que devemos fazer. Devemos, porém, sempre ter em mente que as pessoas cheias de iniciativa e que estão progredindo serão por vezes criticadas, hostilizadas e mesmo escarnecidas. Por exemplo, quando Fridtjof Nansen, o explorador norueguês, pediu apoio financeiro ao governo para cruzar a Groenlândia de esquis, os jornais zombaram dele. Outros já haviam tentado fazer o mesmo antes, mas não conseguiram. Como se isso não bastasse, Nansen teve a louca ideia de desembarcar com sua expedição de um barco pesqueiro na desolada costa oriental e rumar para a costa ocidental, onde vivem os poucos habitantes daquela região. Todas as expedições anteriores fizeram o contrário. Começaram na costa ocidental e iam estabelecendo depósitos de víveres à medida que prosseguiam, para que pudessem voltar se necessário. Nansen não pensava em retorno. Ele tinha que conseguir. Os jornais disseram que seria errado ajudar esse homem a cometer suicídio. Assim, Nansen conseguiu o dinheiro necessário do exterior e triunfou. A crítica não significa que você não seja uma pessoa de valor. Pode ter o sentido contrário. Embora possa parecer fria e ríspida, é às vezes uma expressão de louvor. Algumas das pessoas que o criticam agem assim porque invejam seu sucesso. Outras, talvez, pensam que com todo o seu talento poderiam estar se saindo melhor. A primeira forma de ataque pode ser áspera e dura de receber. A segunda forma parece ser bondosa e útil. Ambas contêm certa quantidade de louvor. Incluindo alguns erros no orçamento. Ao fazer um orçamento para a sua vida, é boa ideia dar um desconto para erros que trarão críticas. Afinal, ninguém é perfeito e todos cometemos erros e fazemos coisas que merecem correção. Você já deve ter ouvido a respeito de alguns homens de negócio que põem à parte, cada ano, certa quantia de dinheiro num fundo denominado Fundo para Negócios Arriscados, Mal-Sucedidos. Eles já contam com a possibilidade de se enganarem e de cometerem alguns erros com produtos novos ou métodos de venda. Uma ideia melhor do que contar com os erros no seu orçamento é aprender deles. O grande violinista Ole Bull passou por maus bocados quando fez as primeiras apresentações em público. As reportagens nos jornais não lhe eram nada favoráveis. Um dos mais ríspidos críticos nos Estados Unidos era 2 vezes mais velho que Ole Bull. O jovem músico teve a tentação de ressentir-se, ficar deprimido e mesmo contra-atacar, mas tomou a decisão de fazer algo bem diferente. Visitou o crítico, agradeceu-lhe o que havia escrito e pediu alguns conselhos. Então, seguindo o conselho do crítico, ensaiou e treinou muito. Isso o conduziu a um ponto decisivo em seu desempenho. Transformou-o de um músico medíocre num reconhecido mestre de seu instrumento. A atitude de Disraeli. Poucos foram os que duvidaram dos talentos incomuns do famoso estadista inglês Benjamin Disraeli. Igualmente dignas de nota eram sua coragem e perseverança ao estabelecer para si próprio um ideal. Quando jovem, era um dos mais brilhantes estudantes da escola, especialmente quando se tratava de escrever ou tomar iniciativa. Logo se formou em torno dele um grupinho composto pelos estudantes mais progressistas que citavam seus ditos, usavam suas expressões e copiavam suas maneiras. Mas havia também muitos que não gostavam dele, tinham inveja de sua influência e não suportavam a ideia de que ele, um judeu, estivesse adiante deles em tantas coisas. Disraeli não era um tipo atlético e pouco se incomodava com esportes e competições que exigiam esforço físico.
Alguns de seus colegas de classe viram nisso uma chance para humilhá-lo, forçando-o a ingressar nas atividades em que eles sabiam não se sairia bem. Mas um belo dia as coisas mudaram até nesse aspecto. Tudo começou quando Benjamin organizou secretamente um grupo teatral que se apresentou para os estudantes. Isso era contra o regulamento e alguns de seus inimigos contaram tudo ao diretor, que o repreendeu por sua postura excêntrica e revolucionária, capaz de desenvolver tais ideias. Seus inimigos anotaram isso. Um dos estudantes zombou dele durante o recreio. Então, quando um dos estudantes, maior e mais forte que os demais, declarou que não aceitaria a liderança de um judeu, Benjamin o atacou. Embora o outro fosse bem maior e mais forte, Benjamin lutou com uma força e técnica que surpreendeu a todos. A luta terminou com a completa derrota de seu pior inimigo. Quando isso aconteceu, Benjamin tinha 15 anos. Durante 3 anos, ele havia secretamente estudado a arte da defesa pessoal com punhos sem luvas. Em vez de permitir que a oposição o desencorajasse, esta o levou a fazer algo positivo a respeito. Um incidente ainda mais famoso que o mencionado ocorreu por ocasião de seu primeiro discurso perante o parlamento. Ao erguer-se para falar, todos os olhares se fixaram nele. Sua aparência estava muito longe da de um inglês típico. Seu cabelo negro e sua roupa irritaram a audiência. Usava uma jaqueta verde e a frente de seu colete branco era toda cruzada por correntes que pendiam dos bolsinhos. Em lugar de gravata, usava uma faixa de seda preta ao redor do pescoço e os cabelos negros salientavam ainda mais a palidez do rosto. O público não prestou atenção por muito tempo à sua voz aguda. Logo, alguns começaram a rir e dar gargalhadas. Então, outros começaram a bater os pés no chão, fazendo tanto ruído que se tornou impossível ouvir o orador. De onde os irlandeses estavam sentados, vinham sons de assobios, miados e outras coisas. Em meio às ondas de riso e ao barulho perturbador, ouviram-se as seguintes palavras: Tenho iniciado muitas coisas muitas vezes, e geralmente sou bem-sucedido no final. A agitação chegou a tal ponto que Disraeli foi obrigado a desistir. Reunindo todas as forças, usou um instante de calma e gritou: Agora vou me assentar, mas virá o tempo em que vocês ouvirão o que eu tenho a dizer. Disraeli não permitiu que a derrota o esmagasse. Com energia impressionante, estudou e praticou a nobre arte de falar em público. Até que não só o parlamento inglês, mas todo mundo ouviu sua inflamada eloquência. Seus talentos diplomáticos angariaram muitas vantagens para a Inglaterra. Até mesmo Bismarck, o chanceler de ferro da Alemanha, não pôde deixar de comentar: O velho judeu, esse é o homem. Quando chegou ao fim da vida, seu nome, Benjamin Disraeli, tinha se tornado famoso mundialmente. Foi-lhe concedido o título de Conde de Beaconsfield e serviu como primeiro-ministro da Inglaterra. A rainha Vitória erigiu um monumento em sua homenagem e nele mandou gravar o seguinte texto bíblico: Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. Uma verdadeira honra para aquele cujo primeiro discurso diante do parlamento inglês fora um fiasco. Ser capaz de começar de novo, cada vez que surja uma necessidade, e erguer-se a cada queda, são princípios de vida que valem a pena ser seguidos.